Você conhece esse rosto? E esses personagens? Provavelmente sim. Akira Toriyama é um nome que ressoa na mente de milhões de fãs de anime e mangá ao redor do mundo. Mas você sabe a história completa por trás desse grande mestre? Então se prepare para mergulhar na jornada de um dos maiores mangakás da história do Japão. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biogranime. E como já dito no início, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e carreira do mestre mangaka Akira Toriyama, o tio Akira, como diz Peter do Nerd. Então espero que vocês gostem desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e sem mais delongas, vamos para a biografia do homem. Nascido em 5 de abril de 1955, na cidade de Kiyosu, na província de Aichi, no Japão, Akira Toriyama era o mais velho de 2 filhos, possuindo uma irmã mais nova. Sempre demonstrou um talento nato para o desenho. Desde sua infância, seus cadernos eram recheados de esboços, principalmente de animais e veículos que ele gostava, mas ele jamais imaginaria o impacto que suas criações teriam no futuro. Ainda criança, depois de ter assistido o filme 101 Dálmatas da Disney de 1961, demonstrou grande interesse por desenhos e ilustrações, desejando fazer desenhos com a mesma qualidade que via nos filmes, e ficou ainda mais entusiasmado quando viu a coleção de mangá do irmão mais velho de um colega de turma, e mais ainda quando viu uma televisão pela primeira vez na sua vida, na casa de um vizinho. Teve a influência de Astro Boy, de Osamu Tezuka, como principal motivo do seu interesse por mangá. Toriyama também recordou que quando andava na escola, todos os seus colegas faziam desenho de animes e mangás por não terem muitas formas de se entreterem, e percebeu que desenhava melhor que todos os seus outros amigos quando começou a desenhar eles próprios. Mas apesar de gostar de desenhar mangá na escola, Toriyama fez uma pausa nos desenhos, aparentemente porque se interessou mais por filmes e programas de televisão. Toriyama gostava de programas de televisão tokusatsu, como Ultraman e a série Gamera de filmes Kaiju. Para Toriyama seria óbvio ir para uma escola de design ou belas artes, mas admitiu que estava mais focado em se divertir com os amigos. E embora não tivesse o costume de ler mangás, ele ainda desenhava um ou outro na juventude. No início, ele enfrentou forte oposição de seus pais, mas estava confiante em seguir seu sonho. Trabalhou durante 3 anos em uma agência de publicidade em Nagoya, desenvolvendo cartazes. Embora tivesse se adaptado rapidamente ao emprego, admitiu que frequentemente chegava atrasado porque não era uma pessoa da manhã e era repreendido por se vestir de maneira mais despojada no dia a dia. Insatisfeito com a sua rotina, Toriyama acabou desistindo do seu emprego na agência. Ele decidiu tentar a sorte como mangaka, e sua persistência o fez conhecer Kazuhiko Torishima, seu futuro editor e uma figura importantíssima na sua carreira. Desempregado aos 23 anos e chegando a pedir dinheiro para sua mãe, Toriyama entrou na indústria de mangás, enviando um trabalho para um concurso amador na Weekly Shonen Magazine da Kodansha. Infelizmente, o tempo não estava a favor do nosso tio Akira, pois ele não teve tempo de enviar o seu mangá antes do final do prazo do concurso. Mas outra revista de mangá, uma tal de Weekly Shonen Jump, aceitava inscrições para o prêmio Revelação todos os meses. E aí entra a figura de Kazuhiko Torishima, que viria a ser o seu editor pessoal, que leu e gostou do mangá de Toriyama, mas o mangá não estava dentro dos requisitos para competir porque se tratava de uma paródia de Star Wars, ao invés de uma ideia original. Mesmo assim, ele enviou um telegrama a Toriyama e encorajou ele a continuar a enviar seus desenhos. Nasce então Wonder Island, que se tornou seu primeiro trabalho publicado de Toriyama na Weekly Shonen Jump em 1978, ficando em último lugar nas pesquisas dos leitores. Toriyama disse mais tarde que tinha planejado abandonar o mangá depois de ser pago. Disse que aprendeu muito durante esse ano e até se divertiu um pouco. Quando Torishima lhe disse para desenhar uma personagem feminina principal, Toriyama criou, ainda que relutante, Tomeiro de Courtesy Gun Show, em 1979, que fez um relativo sucesso. Encorajado então, ele decidiu desenhar outra protagonista feminina. Essa nova personagem tinha cabelos roxos, usava boné e compartilhava de uma mesma característica do seu autor, os marcantes óculos. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? Exato, nascia a nossa pequena Arali junto da franquia Dr. Slump, em 1980. Uma comédia pastelona sobre uma garota robô chamada Arali e seu criador, Senbei Norimaki. Dr. Slump foi um sucesso estrondoso, rendendo a Toriyama o prêmio Shogakukan Manga Award. Toriyama também fundou o Bird Studio no início da década de 1980, que é um trocadilho com seu nome, Tori, que significa ave em japonês. E logo mais ele também contratou um assistente para ajudar ele no trabalho, principalmente no desenvolvimento de cenários. Toriyama tinha intenção de terminar Dr. Slump após 6 meses de serialização, mas a editora prezava por uma continuação, impondo por fim uma condição para que Toriyama pudesse dar fim à série.
de que ele criasse uma nova história para a editora. Depois do sucesso de Dr. Slump, Torishima, o seu editor, sugeriu que, como ele gostava de filmes de Kung Fu e etc., que ele deveria criar um mangá de Kung Fu Shonen. E inspirado pelo filme Jornada pelo Oeste, a qual Toriyama era grande entusiasta, o levou para desenvolver um mangá piloto de 2 partes chamado Dragon Boy, publicado nas edições de agosto e outubro de 1983 da Fresh Jump. A história é sobre um garoto adepto de artes marciais que acompanha uma princesa numa viagem de regresso ao seu país natal. Dragon Boy foi bem recebido pelos editores da revista e evoluiu para se tornar uma das maiores e mais longevas séries da história da cultura pop. E após algumas modificações, nascia Dragon Ball, em dezembro de 1984. No início, Dragon Ball era uma história mais voltada para comédia e aventura, com um pequeno Goku e uma jovem chamada Bulma em busca das esferas do dragão. Mas com o tempo a série evoluiu, ganhando um tom mais dramático e focado em batalhas épicas. A chegada de inimigos cada vez mais poderosos como Raditz, Vegeta, Freeza, Cell e Majin Buu elevou muito Dragon Ball a um patamar jamais visto antes. Vendendo 150 milhões de cópias de Tankobon só no Japão, Dragon Ball se torna uma das séries de mangá mais vendidas da história, considerada por muitos o mangá shonen mais influente em suas vidas. Dragon Ball é o grande responsável pela Shonen Jump atingir o recorde de 6,5 milhões de exemplares em 1995. Toriyama participou do desenvolvimento da série durante um período de quase 11 anos, onde produziu 519 capítulos que foram reunidos em 42 volumes. Além disso, o sucesso do mangá levou a 5 adaptações de anime, vários filmes de animação, inúmeros games e merchandising. O mangá também expandiu sua popularidade fora do Japão, com Dragon Ball sendo um sucesso estrondoso em diversos continentes como Ásia, Europa e até mesmo nas Américas, com 300 a 350 milhões de cópias do mangá vendidas em todo o mundo. O anime, lançado em 1986, explodiu em popularidade mundialmente, transformando Goku em um ícone cultural e Toriyama em uma verdadeira lenda. Embora Dragon Ball seja sua obra mais famosa, Toriyama não parou por aí. Ele continuou a contribuir para o mundo dos games e de outros mangás, mostrando sua versatilidade e criatividade. Durante a serialização de Dragon Ball, Torishima recrutou Toriyama para trabalhar como designer de personagens para o game de RPG Dragon Quest, de 1986. O mangaka confessou não saber o que era um RPG quando foi recrutado para o trabalho, e isso tornou a sua agenda mais ocupada do que ela já era, mas ficou feliz por ter participado depois de desfrutar do jogo já finalizado. Toriyama continuou a trabalhar em cada edição da série Dragon Quest até o fim. Atuou também como designer de personagens para o RPG Chrono Trigger, de 1995, para o console Famicom, e para os jogos de luta Tobal número 1, de 1996, e Tobal 2, de 97, para o PlayStation 1. Ele também criou mangás mais curtos e one-shots, como Kowa, Kadika e Sandland, e que demonstrariam seu amor por histórias de aventura e personagens peculiares, além de animações como Blue Dragon, onde também foi designer de personagens. Toriyama foi convidado pela Century Fox como supervisor em Dragon Ball Evolution, uma adaptação americana em live action de Dragon Ball. O filme foi lançado em 2009 e foi um fracasso colossal, tendo uma das maiores, se não a pior avaliação da história dos filmes. Mais tarde, em 2013, Toriyama declarou que sentia que o roteiro não captava o mundo e as características da sua série, e era ímpido e nada interessante. Toriyama chegou a alertar e dar sugestões de alterações, mas os produtores de Hollywood não deram ouvidos ao seu conselho. E como eu pensava, o resultado foi um filme a que não posso chamar de Dragon Ball. Em 2012, foi anunciado que Dragon Ball Z Battle of Gods estava em desenvolvimento, com Toriyama envolvido na sua criação. O filme marcou o primeiro filme da série para o cinema em 17 anos, e a primeira vez que Toriyama se envolveu num filme, ainda na fase argumentativa. O filme estreou em 30 de março de 2013, recebendo uma crítica relativamente positiva, mas com adendos, principalmente no quesito batalhas, animação inconsistente e o mau uso do CGI. Em 2015, Toriyama forneceu os primeiros esboços da história e alguns designs de personagens da nova série Dragon Ball Super, com uma versão anime em julho do mesmo ano. E apesar do fim do anime em 2018, Toriyama continuou escrevendo histórias para o mangá, enquanto seu fiel companheiro Toyotaro, que o auxilia desde 2015, era responsável pela ilustração do mangá. Em 14 de dezembro de 2018, Dragon Ball Super Broly é lançado nos cinemas e Dragon Ball Super Hero é lançado 11 de junho de 2022, sendo este o seu último trabalho completo na franquia Dragon Ball. Em janeiro de 2024, Toriyama criou o novo arco do mangá Sandland e criou também a história e os designs dos personagens para a próxima série de anime Dragon Ball, intitulada Dragon Ball Daima,
colocando um ponto no envolvimento de Toriyama na história de Dragon Ball. Ele também orientou a Toyotaro a redesenhar o final do capítulo 103 de Dragon Ball Super, onde Piccolo, que estava a sair de cena, pudesse acenar de volta para o leitor, fazendo de uma maneira que, coincidentemente, representasse o adeus do mestre Akira na franquia Dragon Ball e em nossas vidas. Em 1º de março de 2024, Akira Toriyama falece vítima de um hematoma subdural agudo, aos 68 anos, tendo um funeral privado com a presença apenas de sua família e amigos próximos. Seu falecimento foi anunciado pela sua produtora, Bird Studio, somente uma semana depois, em 8 de março, com a justificativa de que sua família pudesse ter um momento de luto sem os alardes da mídia internacional. A notícia da sua morte causou uma onda de pesar entre os milhões de fãs da sua obra, que recorreram às redes sociais para expressar as suas condolências e celebrar o seu legado. No X, antigo Twitter, os trend topics de Akira Toriyama e Dragon Ball superaram o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que foi realizado no mesmo dia em que a notícia da morte de Toriyama foi anunciada. Diversas homenagens de artistas e mangakas, personalidades famosas e fãs foram feitas a ele. Entre esses artistas estão Masashi Kishimoto de Naruto, Eiichiro Oda de One Piece, sendo esses dois grandes amigos próximos e eternos aprendizes de Toriyama, Kohei Hirokoshi de Boku no Hero Academia, Yoshihiro Togashi de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, e até mesmo o chefe de estado como o presidente francês Emmanuel Macron. Outras grandes homenagens foram feitas mundo afora, como feita na Plaza de la Constitución, na cidade do México, onde centenas de fãs fizeram um movimento de mão direcionado ao céu, simbolizando uma Genkidama para homenagear o artista. Em Lima, no Peru, mais de 40 artistas, liderados pelo grafiteiro Peco, pintaram um mural em sua homenagem, que exibe personagens de Dragon Ball e o próprio Toriyama, com 6 metros de altura e mais de 110 metros de comprimento, e retrata bem a importância de que essa lenda teve no mundo moderno. O impacto de Akira Toriyama na cultura pop é imensurável. Ele não apenas criou personagens icônicos, mas também inspirou uma geração de mangakas e artistas ao redor do mundo. Seu estilo de arte, caracterizado por linhas limpas, design de personagens expressivos e um senso de humor único, tornou-se uma referência. Dragon Ball transcendeu uma barreira dos animes e mangás, tornando-se um fenômeno global que influenciou a música, os videogames e até mesmo o esporte. Akira Toriyama não foi apenas um mangaka. Ele foi o verdadeiro visionário que moldou a infância e a imaginação de milhões. Sua capacidade de criar mundos vibrantes e personagens inesquecíveis é um testemunho do seu talento e genialidade. De Dr. Slump a Dragon Ball, e muito além disso, o legado de Toriyama continua a crescer, inspirando novas gerações de criadores e fãs de mangá. Ele nos mostrou que, com criatividade e paixão, é sim possível alcançar as estrelas. Qual a sua obra favorita de Akira Toriyama? Deixe no seu comentário aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado pelo apoio no último vídeo da biografia do Masashi Kishimoto, também pelas sugestões de vídeos que vocês têm deixado aqui abaixo nos comentários. Inclusive, eu reforço que vocês deixem mais sugestões para que eu possa fazer outros vídeos no futuro. Muito obrigado pelo apoio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações e nos vemos no próximo vídeo e até mais.